De volta com o Bandeirantes Acontece para o nosso papo quinzenal com o Cid Torquato, que nos atende. Ele que é presidente do Econlibras e um dos maiores especialistas no tema da vida da pessoa com deficiência. Tudo bem, Cid? Como é que vai? Fala, Ronald. Bom tê-lo de volta. Abraço, Zaidan. Tudo bem por aí? Abraço. Tudo bem, Cid, tudo bem. Seja bem-vindo, bom tê-lo aqui também. Ô Cid, 16 de maio, ou seja, é na verdade a terceira quinta-feira do mês de maio, a gente fala do Dia Mundial de Conscientização sobre Acessibilidade e a gente queria falar também sobre acessibilidade digital. E a acessibilidade digital envolve software, envolve hardware, envolve equipamentos que você manuseia, celulares, por exemplo. A gente tem motivo para comemorar essa data, tem um caminho longo pela frente para poder fazer a acessibilidade digital ser algo literalmente palpável para as pessoas que precisam, ô Cid? Olha, ainda tem um caminho muito longo, mas dá para comemorar sim essa data, né, até como forma de promover ainda mais né, essa questão que está muito mal resolvida ainda. Né. Aqui no Brasil, segundo pesquisas que são feitas aí para medir a acessibilidade, né, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, inclusive, mostram que por volta de 1% dos sites em operação no Brasil são plenamente acessíveis. E que né, o resto, todos os outros, têm alguma falha, alguma pequena, muitas vezes, mas também falhas grandes que impedem totalmente a navegação, principalmente por pessoas com deficiência sensoriais, né, tipo auditiva e visual, né, e também, de forma contundente, as pessoas com deficiência intelectual. Então, é muito importante que haja essa conscientização sobre, né, acessibilidade digital. É fácil, a gente já falou isso aqui várias vezes, é fácil, não custa mais caro, né, não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, facilita muito, porque o site, além de ele ficar acessível, ele vai ficar mais usável, né, uma questão de usabilidade também. Então, tanto as empresas que provêm esse tipo de serviço, né, ou tecnologia para outras, como os próprios usuários têm que se conscientizar sobre a importância da acessibilidade digital, porque ela realmente impacta não só as pessoas com deficiência, mas, de modo geral, a sociedade. Ou seja, 1% é uma vergonha, né? É uma vergonha. Isso não tem cabimento. Então eu queria saber o seguinte, a lei diz o quê? Nós temos 99% que não estão descumprindo nada, é apenas uma opção, ou estão descumprindo alguma norma? Boa pergunta, Zaidan. Existe a norma, né? A gente vive num país, a gente sabe disso, que algumas leis, né, pegam, outras não pegam. No caso, especificamente da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, onde no artigo 62 existe uma previsão, né, a obrigatoriedade dos sites em operação no Brasil serem plenamente acessíveis, o que falta ali, e isso é uma forma de você vetar, né, a lei depois dela ser, né, editada, né, não regulamentando a lei. Então, nós temos inúmeros casos de leis interessantes, importantes, que não são regulamentadas. Então, fica aquela letra, eu digo que chama letra dormente, não é uma letra morta ainda, é uma letra dormente, que precisa da regulamentação para que ela seja aplicada. Então, no caso específico aí de acessibilidade digital, quando a gente fala de sites, porque não tem previsão legal, nenhuma lei, nenhum diploma legal fala sobre acessibilidade em aplicativos. A lei só fala em acessibilidade em sites. E a regulamentação não pode ser extensiva, né? Ela não pode dizer, não, também vamos incluir os aplicativos aqui. Ela tem que ser, né, específica. O que acontece com essa regulamentação? Precisava ter a norma brasileira de acessibilidade digital em sites, né, junto à ABNT, para que o governo federal né, crie um decreto regulamentando essa lei, e esse artigo especificamente. E ainda nós não temos essa norma. Eu já falei disso aqui, quando eu era secretário, eu criei um grupo de trabalho na ABNT,
Esse grupo deve estar terminando ainda este semestre a norma brasileira de acessibilidade digital em sites. Com ela editada, aí sim o governo federal vai poder editar, por seu lado, um decreto regulamentando o artigo 62 e indicando a norma da BNT como padrão nacional. Sem isso, mesmo os órgãos de fiscalização, né, Ministério Público e outros, não estão com mãos atadas, porque não tem uma lei ou uma regulamentação que diga exatamente qual a norma em aplicação no Brasil. Ô Cid, mas quais são as principais falhas? Vamos lá, você falou de pessoas que têm problemas de percepção sensorial. Determinadas áreas do site. Primeiro, quando você fala que site e aplicativo, a lei vale para site e não para aplicativo, é uma loucura, né? Porque quantas coisas são resolvidas a partir do celular com os aplicativos, muito mais do que o site. Aliás, tem uma geração aí, vindo aí, e que tem pessoas com deficiência e sem deficiência que pensam exatamente do mesmo jeito, que nem fala mais essa expressão, não usa mais a expressão site para quase nada, né? Porque quase tudo tem em aplicativo, que transforma a navegação muito mais rápida quando é feita a partir do celular. Mas isso é outro ponto. Mas onde estão as principais falhas? É um site mal construído, em que determinada área do site, ao passar ali, quando você passa o mouse, já que é site, né? Você ouve a mensagem em áudio e em outra parte você não ouve. O que tem de mais errado? Olha, Ronald, é o seguinte, primeiro é que mesmo sem uma norma específica, mesmo sem uma lei que fale especificamente de acessibilidade em aplicativos também, embora seja óbvio, né? Mas a gente tem um sistema muito formalista, tudo tem que estar muito bem escrito, sob pena, de novo, da lei não pegar ou alguma outra questão. Então, é muito importante que refraseando, a norma para acessibilidade em aplicativos já está pronta, porque era mais fácil resolver a norma de aplicativos, então ela foi feita por esse mesmo grupo de trabalho e já lançada há 1 ano e pouco atrás. Então a norma está aí pronta, estamos esperando, e existe um trabalho de advocacy aí para que crie-se ou mude-se a LBI para incluir aplicativos também, ou crie uma lei específica só para essa questão. Respondendo a sua questão sobre o que é acessibilidade digital, onde pega? Pega o seguinte, para os cegos, o site tem que ser programado de tal forma que você consiga navegar com o teclado. Basicamente, os cegos usam a tecla Tab, né, para pular de um item para outro, e as teclas para baixo, para cima e para o lado, para manipularem os menus que eles encontram lá no topo dos sites. E aí, baixando, né, você tem que imaginar que a navegação é feita horizontalmente, da esquerda para a direita, né, e baixando, a pessoa, o cego, vai encontrar ali textos e fotos que tem que estar em formato acessível para ele, com o seu leitor de tela. O que é esse leitor de tela? É um software que se usa que lê para você o que está na tela. Então, ele precisa estar programado para que os textos sejam acessíveis e as imagens tenham audiodescrição, ou melhor, tenham descrição de imagem. Onde você vai colocar essa descrição de imagem? Idealmente, lá onde fica o código da imagem. Então, a imagem, quando você publica uma imagem num site, ela vai aparecer lá, sei lá, 123, XPTO, um número enorme. Que se não existe descrição dessa imagem, o cego, olha a minha confusão, o cego vai escutar esse número inteiro e não faz o menor sentido. Então, se substitui esse número por uma descrição da imagem, daquela foto, daquela arte, do que seja. Esse é um ponto. Isso, tradicionalmente, na acessibilidade digital, falava de acessibilidade para cegos. De alguns anos para cá, 4 anos, 5 anos para cá, começou-se também a darem, se preocupar, né, as pessoas se preocuparem
com o surdo, principalmente o surdo sinalizante, aquele que usa língua de sinais. Então, nesse sentido, hoje você encontra em muitos sites, nos melhores sites, com certeza, aquela mãozinha do lado, aquelas mãozinhas do lado da tela, que você clica, aparece um avatar, e o avatar, o que ele faz? Uma coisa só hoje em dia, lê textos fixos ali do site. Né? Então, e outra coisa que está todo mundo esperando a legislação aparecer é a obrigatoriedade daí de atendimento em libras por videochamada né, nas empresas reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, que são meia dúzia de setores, né, bancos, cartões de crédito, seguradoras, concessionárias e outros aí. Então, isso vai mudar a cara do mercado dos provedores e, com certeza, melhorar muito a vida das pessoas com deficiência auditiva, principalmente aquelas, como eu disse, que usam língua de sinais, que são as que mais sofrem com o isolamento da sociedade como um todo. Muito bom. Tem muitas coisas para a gente falar sobre esse tema, a gente vai ter que encontrar outra oportunidade para voltar a falar disso, porque é longo, o caminho, como você mesmo disse, precisa ser ainda trilhado, não dá para a gente tolerar, como o Zaidan falou, ter cerca de 1% de sites acessíveis, é uma vergonha absoluta e restrita. Mas a gente vai encontrar espaço para voltar a falar aqui sobre esse tema, tá bom, Cid? Pô, sempre um prazer, né? Infelizmente, né, como as questões são complexas, às vezes minhas respostas são mais longas, né? Isso tira... Mas cheias de conteúdo, é isso. Mas, bom, sempre um prazer aqui estar com vocês. Valeu, Cid. Bom fim de semana para você. Um abraço a todos. Valeu.